Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite e vocês hoje, né? Nós vamos juntos, né? Viajar aí um pouco no tempo e vamos também junto com a Eva, né? Estudar um tema tão delicioso também, né? Eu quero me apresentar, eu sou Cristina Mazzoni, eu sou diretora da Comunidade de Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise, né? E dando boas-vindas a vocês, quero dizer que a nossa sociedade esse ano está fazendo 30 anos, né? E estamos comemorando nossas bodas de pérola. E esse ano, por isso, nós estamos fazendo muitas atividades, muitos encontros, né? E que esse mês nós elegemos o Édipo como nosso tema. Então, hoje nós vamos encontrar aqui com Eva, e semana que vem nós temos um outro encontro, que é um intercâmbio psicanalítico, e que vamos ter o tema Édipo também, né? Que vão ter outros conhecimentos, outras concepções, eu não acho que não é outra, né? Mas, assim, esses vários olhares, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente escutar, né, mais vezes sobre o tema, né? E essa abertura aqui hoje é para a gente poder falar mesmo, conversar, abrir esse espaço, né? E como todos muitos sabem, né, aqui Freud, né, eu acho que a Eva vai dizer isso, era apaixonado pela mitologia, né? E embasa um dos seus artigos importantes, né, para construir, né, essa teoria do complexo de Édipo. Então, para a gente conhecer isso melhor, nós convidamos hoje, né, Eva Maria Migliavaca. Eva, seja bem-vinda, mas eu vou apresentar a Eva, né? Primeiro, antes de apresentar, quero agradecer a Regiana, que nos apresentou Eva, que trouxe você, e que bom, Eva, de você ter aceitado esse convite através da Regiana, que é uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, né? E está aqui conosco hoje, né? Eva, ela é psicóloga, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, com função didática, foi professora titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, onde lecionou até 2017. Coordena grupos de estudo de leitura da épica e da tragédia grega, além de outros textos literários. Tem artigos publicados no país e no exterior. Eva, seja muito bem-vinda, por favor, você está com a palavra agora. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês, né? Eu vi que várias pessoas disseram boa noite, para não dizer um por um, então, e muito obrigada também pelo interesse em conversar sobre esse assunto, que é também um assunto muito caro, não só a psicanalistas, como também a todas as pessoas que se interessam pela influência mesmo que essas elaborações literárias e mitológicas do tempo antigo tiveram e têm na sociedade ocidental. Porque isso tudo é parte de uma grande herança que nós temos, né? Nós recebemos uma herança poderosíssima da cultura greco-romana, né? Aliás, é graças aos romanos que nós temos muitos dos textos que compuseram a mitologia grega, porque os romanos assimilaram muita coisa quando eles invadiram a região da Grécia na expansão do Império Romano. E depois teve toda a sequência de milênios, e é notável como isso ainda se preserva vivo para nós hoje, né? Eu preparei mais ou menos o que eu vou falar, porque fica um pouco melhor organizado, mas eu pretendo fazer o seguinte: eu vou falar alguma coisa sobre o mito, alguma coisa sobre o mito em geral, alguma coisa sobre a tragédia, sobre o Édipo Rei, e depois a gente vai ver como é que a gente liga tudo isso com Freud. Tá bom? Bom, o mito é uma narrativa, é uma história que se conta. É uma narrativa que tem uma função, em primeiro lugar, né, a primeira função antropológica do mito é que é uma função explicativa.
Então, quando se conta uma história que nós chamamos mito, na verdade, é uma história que procura dar sentido aos acontecimentos em que o homem se vê envolvido, tanto aquilo que se passa dentro dele, como toda a relação que ele tem com a natureza, com o mundo desconhecido que ele atribui à presença de deuses, e também com a relação com os outros homens. A palavra mito ela é muito muito mal compreendida e distorcida. Se a gente pegar a rigor a tradução da palavra mito, mito igual palavra. Essa é a tradução da palavra mito. Mas é esse tipo de palavra que tem uma função explicativa, não é palavra argumentativa, não é palavra retórica, não é palavra dialética, né? É uma palavra que explica algo. E quando se explica alguma coisa que não se compreende, aquilo se torna possível de ser lidado. Então, a partir do momento em que o homem se vê, por exemplo, sofrendo o quê? Os excessos de uma grande tempestade, os desastres que uma grande tempestade traz, ele diz, isso é Zeus, né? O grande deus Zeus que está enfurecido. Então, quando ele explica que Zeus é o deus dos ares, é o deus das tempestades, é o deus do raio, do trovão, do relâmpago, o que pode ser feito, então? Na hora que ele dá esse sentido ao acontecimento, que ele não sabe de onde vem e sobre o qual ele não tem nenhum controle, ele pode fazer uma barganha. Então, o que se faz para acalmar o Deus? Se faz um sacrifício, né? Se fazem oferendas, se fazem rituais religiosos com a intenção de acalmar e trazer novamente o Deus a favor do homem. Então, o mito, quando explica, também ele dá um instrumental para o homem lidar com aquilo diante do que ele se vê desamparado. Nesse sentido, é uma função explicativa que também tem esse efeito de diminuir a sensação de desamparo do homem. Até onde se sabe, todas as comunidades humanas constituíram mitos. Todas, até onde se sabe, porque a gente não tem conhecimento de todas as comunidades que existiram, né? Parece que existe um grupo perdido nos confins do mundo aí que não teria elaborado um corpus mitológico, mas isso nem é alguma coisa ainda comprovada. Na antiga Grécia, os mitos todos eram de conhecimento comum do povo. Ele era parte integrante do imaginário grego, né? Era familiar a todos os estratos sociais, em todas as regiões. As pessoas conheciam as histórias, repetiam e as incluíam em festas em homenagem aos deuses. Nesse sentido, o mito originalmente, como era uma história que se contava, ele foi constituído como uma elaboração oral. Ele não foi escrito. O mito é uma palavra oral, contado. Nesse sentido, né, ele está perdido para nós. Porque quando o mito passou a ser escrito, ele deixou propriamente de ser mito, passou a ser literatura. Porque a partir do momento em que se escreve, fixa-se a narrativa. Ainda que mesmo depois de escrito, houve interferências assim, que trouxeram muitas variantes. Mas não é exatamente a mesma coisa que devia ser para o homem grego antigo, quando ele ouvia essa narrativa. E o que é notável também é que eles se transmitiram por séculos, só pela boca e pelo ouvido, só pela narrativa. Isso é até compreensível, porque nós também, ainda que não por séculos, né, por décadas, talvez até por séculos, não sei, as histórias de fadas também, elas são contadas e recontadas, e a gente retém o conteúdo dessas histórias na memória, né? Então, essa repetição possibilitou que os mitos sobrevivessem até que um iluminado pelos deuses, provavelmente, compôs um poema que
um longo poema e depois um outro longo poema, onde foram registrados muitas dessas narrativas que antes eram apenas contadas. Um dia passou para a escrita, né? Perde-se no tempo a época em que os mitos surgiram, mas eles são sempre elaboração de um povo. Não é que alguém um dia decidiu inventar, vou contar uma história, não. Eles são frutos de uma elaboração da comunidade aonde eles surgiram. Então, é difícil dizer propriamente qual foi o início, né? Na tradição grega, ao longo do tempo, primeiro os mitos foram, então, preservados na épica homérica, na Ilíada e na Odisseia. Tá? Eu não vou falar disso aqui, né? Eu vou passar para um momento posterior. A Ilíada e a Odisseia provavelmente foram compostas entre o século VIII e o século VII a.C., e contam histórias que são muito anteriores também. E eu não vou falar disso aqui, né? Fica isso aí pendurado no tempo. Eu vou fazer um passo longo até o século V antes de Cristo. Tudo isso é antes de Cristo, na cidade de Atenas, onde surgiu um fenômeno absolutamente único, não original dos gregos, porque isso já existia em países anteriores, né, mais antigos, mais distantes, como os asiáticos. Mas é que na Grécia Antiga, no século V, surgiu a tragédia. E a tragédia não é mais uma história que se conta. Tragédia é teatro. Então, toda a substância das tragédias gregas foi extraída das narrativas mitológicas. Os três grandes tragediógrafos que nós conhecemos, que são o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides, se valeram das narrativas mitológicas para compor peças de teatro. Muda muita coisa nessa transferência, vamos dizer, do conteúdo mitológico das narrativas épicas para a representação teatral. Primeiro, o espectador não é mais só alguém que ouve, ele é alguém que vê. Ele não tem mais, então, só o palco da mente dele, onde ele compõe e imagina aquilo que é contado, mas ele tem também a visão da representação daquelas histórias que fazem um sentido para ele. Então, eles passaram a ser representadas no palco e foram elaboradas por esses três grandes tragediógrafos. Existiam muitos outros de que se tem nome, alguns fragmentos, mas esses três foram aqueles que sobreviveram, né? E nós conhecemos algumas das centenas de peças que eles compuseram, né? Do Ésquilo nós temos 7, do Sófocles nós temos 7, do Eurípides nós temos 19 ou 20, dependendo aí do quanto se considera original dele. E todos eles escreveram ou próximo de 100 ou acima de 100 peças. Então, vocês vejam quanta coisa se perdeu. E ainda assim, com esse pouco que sobrou, é um imenso tesouro que restou para nós, né? A tragédia floresceu em Atenas no século V, assim, então. Ela evoluiu em um processo criativo que durou durante todo o século V e que nunca mais se repetiria. Ela atingiu seu auge e desapareceu nesse período. Quando terminou o século V, morreu também a tragédia. Ela coincidiu também com outras das mais notáveis criações gregas no terreno das artes, né? E também com períodos de longas guerras, que levaram, então, à derrocada da cidade ateniense e ao final do esplendor grego. Foi um século muito interessante, porque, ao mesmo tempo em que eles não tiveram mais do que 10 anos de paz, né, por conta da Guerra do Peloponeso, que durou 30 anos espalhados ao longo do século, e outras guerras, ele foi também o século onde a criatividade explodiu de uma maneira única e que nunca mais se repetiu.
Com o fim do século e o apagar de Atenas, que também enfraquece no final do século V, também emudeceu o poeta trágico. O que veio depois foram repetições, mas nada muito mais original. Só que a herança que eles deixaram não desapareceu. Então, até hoje, a tragédia grega ocupa um lugar proeminente na dramaturgia mundial. As características do homem trágico diferem das características do homem épico em vários aspectos, né? Eu vou falar só um, que nós não vamos expandir muito aqui, né? Mas um elemento essencial é que o homem trágico é apresentado como um indivíduo que tem uma consciência da própria interioridade e da responsabilidade que ele tem em tudo aquilo que ele se envolve. O homem épico atribuía essa responsabilidade à ingerência de um Deus. É porque o Deus induzia, é porque o Deus francamente sugeria, é porque o Deus controlava, é porque o homem, de repente, se vê à mercê da divindade, mas na tragédia muda completamente essa perspectiva. O homem é colocado observando a si mesmo e o desenrolar daquilo que ele vai descobrindo a seu próprio respeito, à medida que ele vive as experiências. Só que ele nunca se autovitima, ele nunca se amesquinha, né? É um homem que assume o seu destino, que reconhece as suas ações, e ele se torna, então, um modelo de elevação espiritual. O mito de Édipo é extremamente antigo, extremamente antigo. E aí vocês veem, existe o mito de Édipo e existe a tragédia do Édipo. A tragédia do século V. O mito é muito anterior. O mito já é citado na Ilíada e também na Odisseia, que, como eu disse, foram compostas séculos antes do surgimento da tragédia. E elas se referem a acontecimentos ainda anterior ao tempo em que elas foram compostas. Pois então, o mito de Édipo já era conhecido antes disso. Onde tem uma citação um pouquinho mais extensa é justamente na Odisseia. Sófocles recuperou esse mito, né, quando ele compôs o Édipo Rei, e com uma intuição muito profunda, ele insuflou uma nova vida ao personagem Édipo na forma trágica, elaborando o drama desse personagem numa versão própria e dando um desfecho em sua última obra, logo antes dele morrer, do Sófocles morrer. Ele compôs o Édipo Rei quando ele tinha 65 anos, provavelmente o ano da peste de Atenas, né? E a última tragédia que ele compôs, que é também o Édipo em Colono, foi aos 90 anos. Uma representação póstuma, em 401, foi quando foi representada, né? Vocês veem, a gente fala Édipo para cá, Édipo para lá, à vontade. O Sófocles só trabalhou o Édipo quando ele tinha 65 anos. Já tinha caminhado um bocado na vida. E recuperou o personagem quando ele tinha 90. Né? Isso acho que ajuda a gente a ver qual é o tamanho que nós temos. Né? A gente pode supor que a figura do Édipo esteve presente na mente do poeta, se não ao longo de toda a vida dele, ao menos durante muitos dos anos em que ele viveu. E também pode-se conjecturar que o Sófocles devia a si mesmo essa última peça e ainda suspeitar o quanto do Édipo representa uma percepção que o poeta tinha também de si. Então, a tragédia é, ao mesmo tempo, uma transformação do mito e resultado da intervenção do gênio de grandes poetas. Porque ela não põe o mito exatamente, ela não põe o personagem exatamente como é relatado antigamente. Por exemplo, quando aparece lá na Odisseia a referência ao mito do Édipo, é um momento em que o Ulisses desce até o Hades, que é o mundo dos mortos, para consultar a alma de Tiresias,
para perguntar para o Tiresias qual é o caminho que ele tem que fazer para poder voltar para casa. Você sabe mais ou menos, todo mundo sabe mais ou menos a história do Ulisses, né? Que fica 10 anos na guerra de Troia e demora 10 anos para voltar para casa. Então, para poder voltar, ele tem que consultar o Tiresias, que já morreu. Então, ele consulta a alma do Tiresias. Então, ele faz um sacrifício e as almas dos mortos vêm à superfície com quem ele conversa. E entre aquelas que ele vê, diz o Homero, estava Epicasta, que é o nome que Homero dá a Jocasta, que, desgraçadamente, enforcou-se quando descobriu que havia se casado com o próprio filho, Édipo. E Édipo continua reinando em Tebas, atormentado pelo remorso. Isso é o mito original. A gente sabe que no Édipo Rei, quando Sófocles trabalha o mito na peça, ele dá um final diferente ao Édipo. Édipo não continua reinando em Tebas, né? Então, ele não altera o corpus do mito, mas ele apresenta o Édipo numa condição, na peça, de agente rastreador das ações passadas para esclarecer o presente e, assim, saber, ou melhor, sem saber, que assim ele descreve também o seu futuro. Ao longo da peça, a verdade que o Édipo procura a qualquer preço, oculta pelas aparências e velada por palavras ambíguas, acompanha o Édipo até que finalmente ele rompe das brumas de modo incontestável a verdade. Como é que é a narrativa do Édipo? Qual que é a história do Édipo? Para a gente saber o que aconteceu, né? Eu vou falar sem estender muito, porque também é uma narrativa bastante conhecida, né? O Laio, que é o pai do Édipo, era rei da cidade de Tebas, e por conta de uma questão política, ele foge da cidade, se exila, vai para uma cidade vizinha, onde ele é acolhido pelo rei dessa cidade vizinha, e ele seduz o filho desse rei, que era um jovem adolescente, chamado Crisipo. Crisipo, então, depois dessa sedução, se suicida. E o pai de Crisipo, que se chamava Pélops, invoca o deus Apolo, que é o deus, entre outras coisas, o deus da pureza. Invoca o deus Apolo e amaldiçoa Laio, que Laio não tenha filhos, mas que, se eu tiver, que o filho assassine o pai e se case com a mãe. Por conta da sequência da situação, Laio volta para Tebas e ele e sua esposa Jocasta evitam filhos. Até que, numa noite de bebedeira, ele engravida Jocasta. Quando o filho nasce, por medo de que a maldição se concretize, eles decidem expor o filho. A exposição preserva os dois de serem acusados de matarem o filho, porque o que é expor? Eles prendem, no caso do Édipo, prendem os tornozelos do Édipo com um gancho, entregam a um criado para que ele abandone o criado num monte. Assim, que abandone o Édipo no monte, abandone o bebê lá no monte. E assim, ele pode ser devorado por animais, ou ele pode morrer de frio e de fome. A natureza vai tomar conta, né? Só que esse criado se condói do bebê. E, ao invés de abandoná-lo nesse monte, entrega para um outro pastor, mensageiro, que mora numa cidade vizinha, na cidade de Corinto. E esse pastor leva o bebê para a cidade e entrega aos reis que não tinham filhos, que acolhem aquele bebê e o criam como se fosse filho deles. Então, Édipo cresce se acreditando filho dos reis de Corinto. E ele é um jovem arrogante, forte, atleta, que compete lá com os outros jovens. E um dia, numa disputa de esporte, por exemplo,
um dos outros jovens lança no rosto do Édipo a pecha de filho postiço. E Édipo vai perguntar para os pais, os reis, o que isso significa. E os reis tentam convencê-lo a todo custo de que aquilo não é verdade, que ele, Édipo, é filho deles. Mas a dúvida surgiu. Então, o que faz Édipo? Ele sai de Corinto e vai até Delfos, onde existe um oráculo, o oráculo de Apolo, que responde às perguntas dos consulentes. E Édipo chega lá e pergunta para a pitonisa, para o oráculo, de quem sou filho? E ela o escorraça do templo, repetindo a maldição: assassinarás teu pai e casarás com a tua mãe. E Édipo, desesperado, foge na direção de Tebas, foge de Corinto. Aqui ele cometeu um grande equívoco, né? Porque ele não percebeu que a pitonisa não respondeu à pergunta dele, apenas repetiu a maldição. E quando ele foge exatamente na direção da cidade que era governada por Laio, que estava em viagem. Né? E Laio estava com uma comitiva e numa encruzilhada é aquela, desculpa, não é uma encruzilhada, numa bifurcação de estrada, que é uma confluência de 3 vias. A encruzilhada são 4. O Sófocles nunca fala em encruzilhada, ele fala em bifurcação de estrada, que até é um modelo muito mais interessante para nós, né? Uma estrada que vem de Tebas, uma estrada que vem de Corinto, uma estrada que vem de Delfos. Nessa confluência, ele se encontra com essa comitiva que tinha um velho que estava sendo levado por seus criados para um destino. E aí eles entram em conflito e um quer que o outro saia da frente. E Édipo reage violentamente, ele assassina aquele velho que estava na carruagem e mata os criados, exceto um que sai, foge correndo. E ele continua na direção de Tebas. Conforme ele vai na direção de Tebas, ele se depara com uma grande ameaça que atormentava os cidadãos, que lançava enigmas que os passantes tinham que adivinhar a resposta, caso contrário, ela os devorava, aquela que nós conhecemos bastante bem como sendo a esfinge, que era uma figura híbrida, né? Parte leão, parte cabra, com asas, busto de mulher. E quando Édipo passa aí, ela lhe lança um enigma. Existe um bípede sobre a terra e um quadrúpede, com uma só voz, e um trípode. E de quantos homens que vagueiam sobre a terra, de quantos seres que vagueiam sobre a terra, no ar e no mar, é o único que contraria a natureza. Quando, porém, se apoia no maior número de pés, a rapidez se enfraquece em seus membros. Édipo responde corretamente que este ser é o homem. Existe aquela a forma mais conhecida, né? Qual é o ser que anda de manhã com 4 pés, ao meio-dia com 2 e ao final do dia com 3? Que é o homem, que é o ciclo da vida do homem, né? Quando bebê, quando na maturidade e quando na velhice, né? Todo mundo conhecia esse enigma, todo mundo sabe responder, né? Que todo mundo já passou por isso. Depois que ele consegue, então, decifrar o enigma, a esfinge se lança no abismo e desaparece. E Édipo é recebido na cidade como grande salvador. E a ele é dado, então, o governo da cidade, o reino da cidade, o trono da cidade. E é dada a ele também a mão da recém-viúva rainha Jocasta. Então, ele cumpre a profecia que lhe foi
destinadas sem saber. Primeiro ele mata o Laio, no meio do caminho, e depois ele se casa com a mãe. Essa história é conhecida. E Édipo fica governando a Tebas durante muitos anos. Ele tem 4 filhos com Jocasta, 2 meninas e 2 meninos. Até que, a um certo momento, a cidade é assolada pela peste. E quando a peste desaba sobre a cidade, é preciso consultar um adivinho, é preciso consultar o Deus, é preciso consultar Apolo, que é o Deus da peste, para que ele diga o que foi que o ofendeu a tal ponto de dizimar a população daquele jeito. Então, quando a tragédia Édipo Rei começa, toda essa história do Édipo que eu contei já tinha acontecido. Toda essa história, essa narrativa do Édipo, não é o que é desenvolvido na peça, tudo já tinha acontecido. Ela começa com o Édipo já rei da cidade, majestoso, né? Venerado por todos os cidadãos, considerado um sábio, ele é o matador da esfinge, né? Ele é soberano, ele é um adivinho, né? Ele é aquele que trouxe a salvação da cidade contra aquele flagelo que a esfinge representava. Então, ele aparece no início da peça, no alto da escadaria, todo nessa posição, que é uma posição legítima, diante do povo que chora e lamenta o que está acontecendo e pede para que ele procure saber o que foi que ofendeu Apolo, para que eles possam, então, realizar o que for necessário para aplacar a ira do Deus, de tal forma que a cidade se recupere. Então, existe isso que está na superfície, que é essa doença que dizima o povo, que, aliás, para nós pode ser um bom representante também daquilo que nós chamamos de sintoma, né? É alguma coisa que está aí, mas não é aquilo que causa. O que causa é alguma coisa que não se conhece. Então, Édipo se dispõe a descobrir a razão. E ele acaba descobrindo, pela resposta que o oráculo manda, que, na verdade, um crime fora cometido na cidade, o assassinato do rei. E esse assassinato do rei estava impune até aquele momento. E Apolo só se aplacaria se houvesse a descoberta de quem tinha sido o assassino do rei e que esse assassino fosse, então, castigado, punido. E Édipo, naquela posição majestosa em que ele se encontra, se dispõe justamente a fazer uma investigação para descobrir essa resposta, sem ter a menor ideia de que aquele a quem ele buscava era ele mesmo, né? Então, ao longo da peça, todos esses acontecimentos que eu relatei, esses acontecimentos do passado, são recuperados. São recuperados nos diálogos, esclarecendo aos poucos o estado de coisas do presente. E o Édipo se aproxima gradativamente da sua própria verdade, sem o saber, até... Assim, é uma peça interessantíssima, né? Porque, do ponto de vista do aspecto investigativo, ela é considerada até hoje a peça mais perfeita que já foi composta. Nada sobra nela, nada falta, né? Tudo está exatamente no seu devido lugar. E ela é cheia de reviravoltas. Às vezes, os acontecimentos parece que vão ter um determinado desfecho, acontece algo que muda a direção dos acontecimentos. E isso se dá em vários momentos ao longo da peça. Quem não leu, vale a pena se deter e ler com muito vagar essa peça. Sem contar que as coisas que são ditas, né, são um estímulo para a reflexão a respeito de uma gama muito grande de questões com as quais a gente se envolve o tempo todo, né?
Então, o Édipo se aproxima gradativamente da sua própria verdade, sem o saber, até quando ele começa a desconfiar. Porque existe um momento quando a Jocasta conta para ele alguns fatos nos quais ele reconhece a história do nascimento dele. Quando ela conta, por exemplo, ele tem receio, ele começa a desconfiar, ele diz, não se preocupe, né? É lógico que não é desse jeito, tem que ler como Sófocles escreveu, né? Porque, na verdade, o filho do Laio foi morto, ele foi abandonado lá no morro. Aí ele começa a desconfiar, porque tem alguma coisa que ele ouviu a esse respeito, né? E ele até exclama, né, que ele se sente desnorteado e se pergunta, afinal, que desígnios são os dos deuses a respeito dele, porque, na verdade, ele fez tudo o que ele fez sem ter noção de que ele estava fazendo, né? Todos os acontecimentos com os quais ele se envolveu foram foram inadvertidos, né? Tudo aquilo que ele fez não foi com a intenção. E isso é uma coisa interessante da gente levar em conta, né? Tem uma cena, no final da tragédia, em que toda a soma de equívocos se desfaz, né? Toda a história do Édipo vai ser esclarecida num momento em que ele se depara com um personagem lá do passado. Desde o início, o Édipo caminha para esse momento. Desde o momento em que ele, convencido de ser grande e estar acima dos homens comuns, como eu disse, não só rei, mas adivinho, sábio, protetor da cidade, decifrador de enigma, amado e honrado, né? Desde esse momento até aquele em que ele ele passa, né, pela investigação para apanhar e punir o assassino, ele caminha para aquele momento sagrado em que todas as coisas são recolocadas nos seus devidos lugares, porque vai coincidir com a descoberta não só de que ele era assassino e regicida, o que ainda seria passível de um ato purificador, de acordo com as leis antigas, mas também coincide com o momento em que ele descobre mais, que ele é parricida e incestuoso. Esse momento na peça é aquele em que surge um personagem, aquele pastor que ficara anos e anos escondido no campo, que sobreviveu ao massacre que Édipo fez naquela bifurcação de estrada, longe da convivência com os habitantes da polis, longe dos olhos do rei, se escondeu, temeroso, mas persistente, silencioso, mas vivo, como se receasse aparecer, e ao mesmo tempo aguardando seu momento de vir à luz. E aqui é um diálogo que a Diana vai colocar agora para vocês acompanharem e que a Regiana e eu vamos ler para vocês. É o diálogo final, quando o Édipo finalmente descobre no que ele estava envolvido. Regiana, você tem aí, né? Sim. Você vai fazer o Édipo. Eu faço o Zagal, que é o pastor. E depois, quando eu tenho o Zagal e o mensageiro, eu faço o Zagal e você faz o mensageiro, e depois ele volta a fazer o Édipo. Então, o Édipo fica sabendo que que havia sobrevivido um dos que eram da escolta do rei Laio. E ele ordena que ele seja chamado para ser interrogado, porque ele quer saber se, na verdade, coincide, se era o Édipo, né? Se ele reconhece o Édipo como sendo aquele que cometeu o assassinato. Então, aí tem esse diálogo que você pode começar a ler. Regiana, com coragem, tá? Tu aí, ancião, responde sem desviar os olhos a todas as minhas perguntas. Pertencias a Laio? Sim, era seu escravo, não comprado,
criado em casa. Sem dúvida conhecestes por lá este homem? De que homem falas? O homem aqui presente, encontraste-o alguma vez? Que seria o mensageiro, né? Para responder prontamente de memória, não. Diz o mensageiro. Não é de admirar, meu amo, mas eu lhe avivarei bem as lembranças. Há de recordar, sem dúvida, o tempo em que ele com 2 rebanhos e eu com um, passamos próximos um do outro no citerão 3 temporadas de 6 meses. Digo a verdade ou isso não aconteceu? Dizes a verdade, mas é passado tanto tempo. Diga-me agora, vamos. Lembras-te de me haveres entregue então um menino para eu o criar como meu? Diana, que há? Para que essas indagações? Meu amigo, aqui está quem era então uma criança. Amaldiçoado, cala essa boca. Não lhe batas, velho, tuas palavras merecem castigo, mais do que as dele. Que falta cometi, meu excelente amo? Há de não falar da criança de quem ele indaga. Ele não sabe o que diz. Se não falas por bem, hás de falar chorando. Que deseja saber? Entregaste-lhe a criança de quem indaga? Sim, entreguei. Oxalá morresse naquele dia. De onde o levaste? De tua casa ou de outra? Meu não era, recebi-o de outrem. De qual cidadão tebano e de que casa? Pelos deuses, meu amo, não me perguntes mais. Se eu repetir a pergunta, morrerás. Era uma das crianças da casa de Laio. Escravo ou pertencente à família? Ai de mim, chego à parte que mais me custa dizer. É a mim e a E a... mim ouvir. E é mais mister que ouça. Não, lia de novo. O Zagal diz, chega à parte que mais me custa dizer. E o Édipo responde. E a mim ouvir, mas é mister que ouça. Dizem-no filho de Laio, mas tua esposa, lá dentro, é quem melhor pode esclarecer como foi. Por ter sido ela quem te entregou? Sim, meu amo. E para que fim? Para que o matasse. A própria mãe? Desventurada. Foi por temor a desgraças vaticinadas. Que desgraças! Ele viria matar os pais? Constava. Então, por que eu deste a este ancião? Tive pena, meu amo. Esperava que eu levasse para outro país, de onde era. Ele, porém, o preservou para as desgraças mais dolorosas. Se tu és quem ele diz, saiba que nasceste para um destino cruel. Que horror, que horror! Todas as predições, afinal, se haviam de confirmar. Ó luz, que nunca mais te possa ver, porque se apura que nasci de quem não deveria nascer, convivo com quem não deveria conviver, e matei a quem não devia matar. Deu? Obrigada, Diana. Deu para acompanhar? Deu? Não leio tão bem como você, né, Eva? É, sim. Nesse momento, então, esse é o momento em que a verdade aparece, né, decifrável, indecifrada, até quando ela é declarada, porque já estava tão próxima que não era mais possível deixar de vê-la. E a partir desse instante, tudo será novo, tudo será diferente. Há uma mudança radical em tudo aquilo que o Édipo é, em tudo aquilo que o Édipo pensa de si. O que acontece na sequência?
Édipo entra no palácio, descobre que Jocasta se enforcou e, em desespero, fura os próprios olhos. Depois ele será exilado de Tebas, porque ele se torna o portador de uma mancha, de uma mácula inominável. Ele se torna poluição viva, carregando toda a força daqueles males que ele teria realizado e, por extensão, poderia contaminar toda a comunidade. Então, ele será exilado da cidade. O ato de furar os olhos, frequentemente é interpretado como uma punição, né? A gente pensa muito numa punição, o Édipo castiga a si mesmo, mas há um sentido muito maior que a gente pode considerar. Existe aí um deslumbramento vivido pelo Édipo, que o leva a sofrer os efeitos da exposição a uma luz forte demais. E o sentido físico aí, é claro que é o menos significativo. Na verdade, ele já tem toda a luz de que necessita dentro de si, porque ele passa a ver com clareza tudo o que nunca vira antes, tudo aquilo para o que os seus olhos, na verdade, estavam fechados. Esse ato, que constitui uma modificação feita pelo Sófocles, do mito mais antigo, põe o herói em um novo patamar. Isto é, aquele que tem uma visão nova, conquistada por ele, e que passará a orientá-lo, ora em diante. Ele não mais se conduzirá pela aparência das coisas, mas sim pela verdade dos fatos. Ao descobrir-se, muda toda a posição antes ocupada. O seu primeiro destino, que foi um destino sensorial, foi de realizar as predições, o destino primitivo, talvez o destino da infância, psíquica. O segundo foi de descobrir-se e aceitar a própria realidade, talvez o destino da maturidade. De início, então, como eu disse, o Édipo aparece majestoso, né? Rei amado, decifrador de enigmas, e no fim ele aparece assassino, parricida, incestuoso. Ser assassino é uma coisa, agora ser parricida agrava a coisa, incestuoso também. E o que é interessante é que nada desaparece, nada fica excluído. Há um movimento que passa da cisão, do que nós chamamos de cisão, para um outro movimento que a gente poderia chamar de integração. Agora, Édipo é um homem inteiro, que tem a tarefa de elaborar suas descobertas. Talvez esse seja o melhor exemplo daquilo que se chama mudança catastrófica, né? Porque tudo o que existia antes continua existindo. Édipo é rei, ele decifrou o enigma mesmo, ele é um homem sábio, ele é majestoso, só que agora isso foi acrescentado um outro aspecto que antes não havia sido assumido. Ele também é um criminoso, ele também é incestuoso. Então ele passa a ser completo, ele deixa de ser aquela figura idealizada, mas ele não se transforma numa figura desprezível. Juntam-se esses dois aspectos, e isso muda tudo. Que a mudança catastrófica é justamente essa inversão, em que o que estava oculto torna-se evidente, e o que estava evidente torna-se oculto, e tudo isso se mescla. Eu assisti uma representação do Édipo Rei em Siracusa. Siracusa tem um dos teatros gregos antigos, um dos teatros mais bem preservados daqueles que sobraram. E todos os anos eles fazem um festival de representação de peças gregas. Vocês podem ir lá uma vez, sempre entre maio e junho. E uma das vezes que eu fui, eu assisti o Édipo Rei. E eles fizeram uma coisa sensacional no fim, que eu nunca tinha visto, mas que não está na peça, mas que eu achei que coube perfeitamente. Depois que tudo isso aparece, depois que chega a esse final da peça, o personagem Édipo, quando volta cego, o ator aparece no alto de uma escadaria completamente nu. Ele não fica andando nu lá, logo alguém vai lá e cobre. Mas isso dele aparecer nu representa muito bem aquilo que o Sófocles sugere. Agora, Édipo, e nele está tudo escancarado,
tudo é visível, tudo é reconhecível. E, consequentemente, tudo pode ser lidado, assumido, integrado, eventualmente elaborado. Essa elaboração, o Sófocles a trabalha justamente na última peça que ele escreveu, como eu disse, sobre o Édipo, que é Édipo em Colono. Não é colona, é colono, né? Muitas vezes eu vejo escrito colona ou colônia. Não, Colono. Colono era uma pequena cidade satélite da cidade de Atenas, onde o Sófocles teria nascido. E o Sófocles leva justamente esse personagem à cidade de Colono, quando ele já está velho e sabe que vai morrer, e ele quer ter um lugar onde o seu corpo seja acolhido. E nessa cidade, próxima dessa cidade, existe um jardim que é chamado Jardim das Eumênides. As Eumênides são divindades que, numa peça do Ésquilo, não vou me estender muito, as Eumênides são as antigas Eríneas. As Eríneas também é um nome que é conhecido dos psicanalistas, dos psicólogos, porque elas representam aquelas figuras, elas são aquelas figuras que atormentam os criminosos, que querem devorá-los vivos, que são figuras completamente implacáveis, né? Cruéis, né? Que são uma representação do extremo, talvez do extremo, nós podemos considerar, do extremo remorso que corrói a alma do criminoso, né? Que não dá sossego, são implacáveis. E há uma transformação dessas figuras em divindades benfazejas, né? Que ainda regulam essas faltas humanas, mas com uma outra qualidade um pouco mais suavizada e benéfica. E as Eumênides têm um jardim aí às portas da cidade de Colono, que, depois de toda a trama que se desenvolve na peça, Édipo entra e desaparece no jardim das Eumênides, tendo, então, uma morte... É um desaparecimento mítico, né? Porque ele simplesmente, uma morte mítica, ele desaparece, não existe um túmulo do Édipo, por exemplo, né? Era um terreno sagrado. E a partir daí ele passa a ser um numen, um espírito protetor da cidade de Atenas. Então há uma mudança muito grande no destino do Édipo, que o Sófocles dá, que sai daquele sofrimento todo em que ele estava vivendo para uma outra condição em que ele passa a ser até mesmo venerado. Né? Vocês veem que é um arco muito longo que o Sófocles desenvolve aí, né? E o que isso tudo tem a ver com a psicanálise, com Freud e com o complexo de Édipo, né? O que era o Freud, né? Freud é um homem que sempre teve... É sempre esquisito ficar falando Freud era isso, Freud era aquilo, porque é tudo assim extremamente parcial quando a gente fala de uma figura como ele. Mas do que a gente sabe, ele sempre teve uma autonomia de pensamento, né? Sempre foi um ferrenho defensor da verdade que ele extraía da sua clínica, ao mesmo tempo em que ele também valorizava, apreciava e desenvolvia muitas trocas de ideias com seus colaboradores, né? Além disso, um homem muito culto. E as observações clínicas do Freud o levaram a estabelecer relações com outras fontes poético-literárias. E, evidentemente, aquela que viria a se revelar a principal foi justamente o mito do Édipo, mais propriamente a tragédia Édipo-Rei, do Sófocles, que vai dar origem à formulação do complexo nuclear que leva o nome do personagem trágico, né? O Freud usou bem outros personagens míticos e outras referências literárias também para expandir as ideias dele, além de que ele observou nele mesmo. Tem aquela carta famosa que ele escreveu ao Fis, né? Em que ele diz que ele observou nas pacientes, ou em uma outra paciente, e também nele mesmo, esse conflito em relação
as figuras parentais, e aí ele fez uma associação com a tragédia do Sófocles. Ele não foi atrás da tragédia do Sófocles. O que aconteceu com Freud é que ele fez uma associação que surgiu naturalmente porque ele tinha conhecimento dessa peça, né? E aquilo que ele observou na clínica e observou na autoanálise o levou a fazer uma ligação, e a partir daí é que ele vai conceber o que passou a chamar-se Complexo de Édipo, que ainda vai depois aparecer mais para frente na obra dele, né? O impacto inicial da psicanálise em geral, aliás, com as afirmações perturbadoras, né, para a época, contribuiu para uma má compreensão do Édipo desde o início, né? Devido a distorções e mau uso, acabou se tornando fonte até de ironia, porque o que se destacava sempre era matar o pai e casar com a mãe, mas se a gente levar em consideração tudo aquilo que está nessas peças, a gente vê que isso é a parte mais grosseira da história, não é aquela que interessa, mas é todo esse processo investigativo que o Sófocles desenvolve ao longo da peça, e que é um modelo excelente, inclusive, para a gente pensar. Quanto vai e vem que a gente passa quando a gente atende pacientes, o caminho nunca é reto, né? É um caminho que começa numa direção, de repente se escorrega, você volta para trás, você corrige, refaz, retoma. A peça tem tudo isso, né? Então, é um modelo excelente de um processo investigativo que vai até as profundezas possíveis, né? Então, na verdade, com essa tragédia, o Freud pôde precisar com mais clareza, certamente para ele mesmo, talvez também para os outros, uma gama de fenômenos de relacionamento humano cruciais na constituição do psiquismo, cuja dinâmica, como eu disse, ele observava na clínica. Certamente ele ouviu sussurros e clamores aí, de um modo como ninguém ouvira antes, né? O que é complexo de Édipo? Complexo de Édipo, né, para repetir o que todo mundo já sabe, se refere a uma configuração de relacionamento que inclui a influência de processos de identificação inconscientes. Como nós o conhecemos, é um conceito que permite ao psicanalista identificar, reconhecer que a identificação é construída em uma relação. E, acima de tudo, a dinâmica pela qual o processo identificatório se dá. Discriminar tal processo e o uso da tragédia do Sófocles para nomear esse processo e formular um dado conceito é uma expansão da psicanálise. Complexo de Édipo não está no mito e nem na tragédia. O Édipo não sofre de complexo de Édipo, pelo amor de Deus, jamais digam isso, né? Não existe isso. O que o Édipo vive é aquilo que está, em princípio, segundo nós supomos e também acreditamos, formulado, de alguma forma, inserido na mente não consciente de todo ser humano. Aqui é o próprio inconsciente no palco. Por isso, não cabe a gente interpretar os personagens dos mitos e das tragédias. Isso é uma aberração quando a gente os interpreta. Quando a gente os interpreta, significa que a gente dá significados inconscientes, subjacentes e coisa e tal. Aquilo que significa a interpretação. A gente pode analisá-los, isso sim, compreendê-los, né? Reconhecer a dinâmica que liga todos os elementos e os personagens. Mas daí a interpretar os personagens, que é coisa que às vezes psicanalistas fazem, é uma coisa absolutamente sem sentido, porque empobrece o mito, empobrece o personagem e não acrescenta nada realmente à psicanálise. Então, quando o Freud concebeu o complexo de Édipo, ele destacou os aspectos sexuais em jogo, sim, mas ele não limitou esse conceito à sexualidade propriamente dita, ainda que ela não deva ser negada ou subestimada, né? No Édipo se desvela um ser duplamente deformado,
transgressor de todas as regras e limites que regem e tornam possível a convivência humana em sociedade. Transgredir regras e limites é uma coisa que muitas vezes nós temos vontade, queremos e até imaginamos e sonhamos fazer, mas não necessariamente fazemos. Por isso que o Édipo é modelo, porque ele faz isso. Os atos do personagem que o levam a ser justamente banido do convívio humano, em princípio existem na mente de todo homem, no plano da fantasia e do desejo. E é a este aspecto que a concepção do complexo de Édipo pela psicanálise se refere, possibilitando sua investigação e elaboração. Os anseios existem no íntimo de cada um, mas fora da consciência, né? Nem por isso seu efeito é menos poderoso, porque nós lidamos todo o tempo, e de maneiras desviadas, ora numa direção mais construtiva, ora numa direção mais destrutiva, com as decorrências das primeiras identificações vividas nas relações com os pais. Está cumprido? Dá para continuar mais um pouquinho? Querem que encerre? Como é que é? Eva, a gente tem uma previsão até mais ou menos 9 horas por aí, mas também, se for possível, a gente... Já são 20 para as 9, né? Sim, e também se alguém trouxer alguma questão, né, alguma questão, que eu acho que você despertou muitas coisas, né? São muitas coisas. Deixa eu só encerrar, então, porque, na verdade, agora que eu me dei conta que eu estou falando faz um tempão, né? Já são quase 9 horas. Maravilhoso. Não, Você mas pode falar mais, a gente vai adorar. Fica um pouco cansativo também, eu também quero ouvir vocês, né? Eu só queria dizer o seguinte ainda, só então, talvez para encerrar, se a gente considerar essa... É que eu acabei falando algumas coisas que eu não tinha intenção de falar, então acabou ficando mais comprido mesmo. Mas eu acho que a gente pode considerar o seguinte, que a gente costuma dizer que Freud é o pai da psicanálise, né? E quando nasce alguma coisa, não existe só um pai, existe também uma mãe, né? Então, daria até para considerar que, se Freud é o pai da psicanálise, a mãe é a tragédia de Édipo Rei, né? Porque foi justamente no corpus dessa tragédia, a partir daí, que Freud engendrou o que passou a ser conhecido como complexo de Édipo, né? Agora, essa questão dá para ir longe ainda, mas eu acho que também já chega de eu falar. Eu gostaria também de ouvir vocês, como é que ficou isso tudo, e vocês me desculpem se eu perdi a noção do tempo, né? Imagina. Mas o assunto é comprido, né? Olha, Eva, eu acho que até você nos instigou um novo encontro, né? Eu acho que você despertou aquela vontade de saber mais. A gente escuta tanto, e eu acho que eu nunca escutei com tanta clareza. Eu vou ser sincera. Toda essa construção, né, que você veio fazendo dos mitos, como uma narrativa, e depois virou algo tão profundo e estruturante, né? Então, eu nunca vi com tanta clareza, sabe, essa passagem, assim, que foi, assim, uma delícia. Eu vou falar. Que bom. Eu acho que você instigou um novo encontro, né? Eu acho que você já está convidada, vamos planejar. Vamos ver o futuro, né? Mas o que é interessante é considerar assim, que a psicanálise investiga justamente esse homem complexo e descentrado que está todo ele desenhado no Édipo Rei, né? Mas, enfim. A Regiana ia falar, né, Regiana? Comi seu tempo, por que você não me deu um toque? Agora vamos lá, Regiana, traga aí as suas contribuições. Na verdade, eu fiquei pensando que eu fui meio Édipo, assim, sabe? Quando a Cristina falou, né, do evento, e eu convidei a Eva, eu não me dei conta, né, do papel que eu ia desempenhar aqui, que eu teria que comentar o trabalho da Eva. Eu pensei, gente, mas quem sou eu para poder comentar o trabalho da Eva? Então, eu falei assim,
que cilada que eu entrei. Mas bem, né, fui investigar, buscar, né, acho que foi o que o Édipo pôde fazer depois, para poder ampliar, né, contribuir. Mas da sua fala, eu só quero destacar alguns pontos, porque também quero ouvir as outras pessoas, né? Eu também fiquei com algumas dúvidas aqui, acho que você trouxe o Édipo mesmo de uma outra forma, não reduziu, né, o mito, a tragédia e o complexo, né? Eu achei interessante que você esclarece do mito, né, falando dessa tradição oral que se perdeu e que nós não temos contato com isso, né, a partir do momento que ela se torna escrita. E aí eu me lembrei de novo do Freud, né, que ele vai nos contar na interpretação dos sonhos, que o sonho sonhado não é igual ao sonho lembrado e muito menos do sonho contado. E o quanto que na análise também, com o nosso paciente, o que é vivido na análise, a gente não... Se a gente vai contar para uma outra pessoa, ou se a gente vai levar para a supervisão o caso, nunca é a sessão vivida, né? Então, de fato, essa questão da oralidade, do estar ali, né, ela se perde na escrita. Achei isso muito interessante, que isso já está ali, né, na humanidade há muito tempo. Também quando você traz a questão, né, do trabalho analítico, né, o quanto que ele não é reto, eu fiquei pensando também quantas bifurcações não existem no nosso trabalho, né, com o nosso paciente, assim como o Édipo também encontrou. E assim, para fechar, né, a minha pontuação, eu fiquei pensando, não sei se você vai concordar, mas a questão da luz forte que cega Édipo. E aí eu fiquei assim pensando, nossa, né, na clínica, se a gente também vai trazendo a verdade nua e crua para o nosso paciente, isso pode cegá-lo, né? Pode ser muito para ele poder digerir, para ele poder conter. Não que a gente vá mentir para o nosso paciente, mas acho que essa verdade tem que ser sendo colocada de uma forma que a pessoa chegue até ela, mas não que segue, né? Podendo parecer um castigo, né? Que a análise vai ser um castigo. E assim, agradecer imensamente, sempre muito bom te ouvir, e que bom que você pôde estar aqui, como a Cristina disse, que a gente possa te ouvir outras vezes, se possível. Só uma frase, a gente nunca sabe o que o paciente tolera, né? O fato é que nem todos somos Édipo, porque acontece com o Édipo, ele sofre assim, o que a gente poderia chamar de um precipitado de insights, né? Ele vê tudo de uma vez só, nessa hora, né? Apesar de ter um processo em que ele vai desconfiando, quando vê tudo, né? Mas a gente nunca sabe o que um paciente tolera, então eu não sei muito bem, talvez dependa do trabalho com cada um, o que a gente avança, o que a gente não avança, né? Mas sim. Verdade. Quantas reflexões, né? Nossa, quantas coisas, né? Eu acho que é muito o que pensar. Mas vamos lá, que eu acho que a Núbia deixou aqui, né? Dizendo que ela está encantada com esse contexto histórico fabuloso, né? E tem outras pessoas, assim, admiradas pelo esclarecimento, pela clareza, pela história, e agradecendo essa belíssima apresentação, né? Tem outras pessoas que trouxe especificidades de uma dimensão que ainda não tinha estudado o ouvido, né? Então, você também trouxe novos caminhos, né? Novas oportunidades, e ouvir coisas tão enriquecedoras, né? E produtivas aqui. Então, nós temos muitos elogios aqui no nosso chat. E eu queria saber, né, se vocês querem fazer alguma pergunta, alguém quer falar. Eu acho que a Sandra. Ei, Sandra, que bom tê-la aqui, delícia. Sandra, pode falar. Abri aí já, quero agradecer a comunidade cultura aí
da nossa sociedade, enriquecendo com a presença da Eva. Eu sou de Uberaba e a Eva sabe o tanto que a turminha de Uberaba tem uma turma grande que aprecia, acompanha, e está aí. A gente encontrou poucas vezes, e que bom encontrar num tema, Eva, que assim, acho que o que eu fiquei é que eu não consegui essa coisa do Édipo nu, mas eu vi várias roupas e fui pondo várias roupas aí nesse sentido, né? E aí, com a sua fala agora, que a gente nunca sabe o que, que o paciente vai dar conta, eu fiquei pensando que a gente não dá conta, né? A gente dá conta, né? Mas, assim, essa importância da gente não ter e não ficar, né? Numa única roupa da sexualidade, e acho que isso, para mim, é o que você mais abriu e me enriqueceu com várias possibilidades de roupa do que em muitos outros momentos eu já tinha tido essa chance. Então, acho que o primeiro momento foi me sentir podendo experimentar algumas roupas que você me ofereceu. E eu fico com duas aí que, assim, a mim me chamaram mais atenção quando nós falamos de outros encontros. Não sei se a gente vai ter isso ou não, mas que, assim, a mim me marcaram, né? Quando você traz aí a tragédia como a mãe da psicanálise. Que bom a gente ter mãe. É. É uma visão que eu nunca tinha tido. Então, essa é uma roupa que me abriu um outro caminho. Que bom que também tem mãe, a gente que sabe da força da mãe, né? Tem que conhecer Isso, a mãe também, né? e isso aproxima Sim. a tragédia da gente, em vez de nos assustar tanto, porque eu acho que o risco Sim. Fica assustado. E quando você traz como a mãe, para mim, essa fala, eu nunca tinha pensado com esta roupa. Então, me deu uma densidade acolhedora muito grande, de algo que é indispensável. Como é indispensável ter mãe, é indispensável que a gente veja, eu investigue, eu veja o Édipo com outras roupas. Se um dia a gente vai chegar a ver nu, eu não sei. Mas a gente Tem não que ler pode... a tragédia, né? Acho que tem que conhecer a tragédia. É uma tragédia para ser muito lida, estudada e conhecida. E eu já li várias vezes, tenho grupos, já li várias vezes em grupos também, e cada vez são coisas novas que a gente pensa. Então, é um texto infindável. Então, leiam a Muito tragédia com feliz calma e quando a amor. gente pode, né, tá tendo a chance de ler com a riqueza da sua experiência. O outro ponto é quando você diz que o Édipo não vive, mas ele é o inconsciente no palco. Mas você sabe, Sandra, me desculpem, eu realmente devia ter prestado mais atenção no tempo, né? Eu posso ficar mais Não, um dia. mas não É, preocupa, Eva, nós não vamos encerrar. Eu acho que a discussão está tão boa. Se você puder, posso ficar mais um pouco assim, preciso pagar também, minha nós culpa vamos agora. adorar esse complemento. Podemos. Nós Mas também. Parar por aí, porque você e muitos outros têm muito a falar, mas foi muito bom vestir todas essas, pelo menos algumas das roupas que você nos ofereceu. Obrigada. o que eu tenho visto nas pessoas com quem, quando elas leem comigo a peça, assim, é que eu aprendo muito com as pessoas também, porque todo mundo faz associações. E é uma coisa que eu acho interessante mesmo, né? Eu não me considero assim aquela que vai dizer como as coisas são, porque eu realmente sei que eu não sou. Se tem alguma coisa que eu sei diferente do Sófocles, eu sei o que eu não sou. Eu não sou aquela que vai dizer como as coisas são. Então, na troca com as pessoas dos grupos, né, e colegas e tudo mais, todo mundo sempre tem algo a acrescentar quando solta os preconceitos aí, os temores de falar e realmente se entrega ao texto, né? Então, é para todos, né? O Ed, Eva,
eu acho assim, só para você me ajudar a pensar assim, ou se você discorda, uma tragédia necessária, né, por todos nós, para a gente ficar despido, né, das nossas, vamos dizer, preconceitos, e que nos estrutura. Eu não sei se é isso que eu estou pensando, assim, que como é importante essa mãe tragédia, que possa trazer para nós uma estruturação, né? Que sem ela não tem passagem. Eu não sei, é uma coisa que eu pensei assim, não sei se Eu você acho que eu concorda. não entendi qual é o ponto, Cristina. No sentido de que todos nós, né, temos que fazer essa investigação, passar pela Sim. tragédia, né? Porque sem ela não tem jeito. A gente vai ficar sempre vestido ou escondido, né? Precisamos de ficar nu. Eu acho que é isso que eu entendi. Precisamos de passar para nos ver, nos achar, nos Tá certo. Entendi agora. encontrar, mesmo que seja através das dores. Sim. Isso me faz lembrar uma coisa que a gente sabe também, né? Que até Aristóteles escreveu no texto dele pequeno sobre a poética, que a tragédia tem um efeito catártico, né? Que a gente tem também, a gente fala, mas o que é o efeito? O que é a palavra cátarma? A palavra cátarma, né, é a água que escorre do corpo quando se toma banho, a água suja, vamos dizer, que limpa o corpo e a pessoa sai purificada. Então, nesse processo de encontro com a gente mesmo, a gente se depara mesmo com muitas coisas que são extremamente penosas, muitas vezes. Mas o que vem a seguir tem esse efeito catártico, né? É como realmente sair de um banho refrescante depois de fazer um exercício muito difícil, né? Então, acho que é isso mesmo, né? Eu estou dizendo de outra forma isso que você acabou de dizer, Cristina, eu penso, se eu entendi bem, né? Acho que a Regiana queria falar, né, Regiana? E a Carolina? Sim, agora eu venho com as dúvidas, Eva. Você fala do homem trágico, né, que vem da tragédia, que tem essa mudança de como esse homem é retratado, e esse homem é épico, ele tem a ver com os mitos, os homens dos mitos, essa figura humana dos mitos que atribuía aos deuses, que você explicou. É isso ou não? Não exatamente. A gente fala homem trágico porque é como o homem é retratado na tragédia. A gente fala homem homérico, que é como o homem é retratado na épica, né? Mas, de certa forma, aquilo que é tratado na tragédia está também embutido na épica. É que a expressão acabou sendo diferente. Não dá para dizer que o homem, na época homérica, tinha uma mentalidade mais primitiva. Não tem como dizer isso. Não tem como afirmar. Isso seria uma coisa estúpida, né? Na verdade, na época da tragédia, o que se expandiu foram as formas de expressão daquilo que o homem percebia de si mesmo. Mas se você ler a Ilíada, você vai ver que lá a gente encontra elementos trágicos, sim, né? Do personagem se deparar com ele mesmo. É que o que predomina na época é essa expressão do homem como alguém que está submetido à vontade dos deuses, ponto. E o que predomina na tragédia é o homem que assume ele a responsabilidade por aquilo que ele faz, pelas decisões que ele toma e por aí vai. E Eva, e você só repete a diferença do mito com a tragédia, porque eu tenho a tragédia muito assim dentro, e aí esse detalhe do mito não ficou ainda comigo, assim, essa diferença. O mito é uma história que se conta. Vou te contar uma história. Não, mas o mito do Édipo com a tragédia do Édipo, Édipo rei e o mito do Édipo. Você falou que no mito o Édipo ele não permanece como rei. É essa a diferença? Não. Na Odisseia há uma referência, existem várias referências ao longo da Ilíada também, mas há uma referência ao Édipo, e o que a gente encontra na narrativa mais antiga do Édipo é que o Édipo não fura os olhos, nem se exila de Tebas. Ele continua governando no reino
continua governando Tebas como rei, atormentado pelo remorso. Esse final é aquilo que o Sófocles muda quando ele compõe a tragédia e dá esse final que eu contei para vocês. Obrigada. Então, o Sófocles avançou, né? Ele avançou. Ele foi para além, né? Uhum. Tá bom? Obrigada. Carolina, você quer falar? Fica à vontade, Carolina. Ai. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Boa Eva, noite. Regiana. Obrigada pelas palavras de vocês. Sempre tão gostoso escutá-las juntas de novo. Eu queria falar que eu fiquei pensando sobre que o Édipo não morre, né, como um castigo. No castigo ele continua vivo. Aí quando você foi contando, Eva, eu falei assim, nossa, era melhor morrer, né? É melhor morrer. Porque eu tenho que lidar com tudo isso e furar o olho. Nossa, que negócio doído. Pensei aqui. E aí, né, você foi continuando falando, eu pensei nas possibilidades que vêm. Quando a gente não morre, quando a gente pode suportar. Eu acho que a gente tem que viver com a dor, com a culpa, mas o que a gente pode transformar, assim, e isso me tocou muito. Mas não sem a dor, né? Não sei se seria a culpa, acho que culpa também, né? Acho que é possível. A gente às vezes fala da culpa, responsabilidade, não sei. Será que é possível Mas olha, transformar mesmo e viver com a culpa mesmo assim? mas isso é uma coisa interessante, né? Até acho que o Freud, no texto que ele escreve sobre o parricídio, Dostoiévski, o parricídio, eu acho, não lembro direito, ele trata disso daqui. Porque tem a culpa objetiva e tem a culpa subjetiva. A culpa, o Édipo tem uma culpa, ele é um culpado objetivo, sim, ele realmente assassinou o pai, ele realmente foi incestuoso com a mãe. Agora, ele fez tudo isso sem a intenção e sem saber. Então, a gente pode questionar, mas existe uma culpa subjetiva também? Dentro de uma sociedade, ele vai ser condenado à prisão, né? Mas, do ponto de vista moral, é condenável o Édipo? Porque ele não tinha intenção de fazer nada disso. O Freud problematiza essa questão no Dostoiévski, o parricídio. Vale a pena ler aquele texto. Ele relaciona com o texto dos irmãos Karamazov, né, que é um texto excepcional aí para ser lido também. Não é fácil de ler, porque tem justamente também essa questão. O personagem quer assassinar o pai, né? Mas ele não assassina, e tem um outro que assassina, né? Então tem toda essa... o Freud se inspira também nesse texto do Dostoiévski para levantar essa questão que a gente encontra no Édipo. Por isso que eu disse, né, ele comete crimes que poderiam ser dentro da sociedade, e tinha lá, eles tinham os mecanismos deles para punir os criminosos, mas há essa dualidade no Édipo, né? No personagem Édipo. Então, com que culpa vive ele? Por outro lado, também é aquela história, né, que a gente também trata na psicanálise. A pessoa é responsável por tudo que é dela, por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela deseja, por aquilo que ela faz. É. Responsabilidade. Então, não dá para eximir totalmente o Édipo disso. A coisa vai longe, né? Só que não dá para dizer, eu penso que o Édipo tinha um desejo inconsciente de assassinar pai, matar com mãe. Isso aí, matar mãe, isso é um absurdo, né? Não acham? Não sei se vocês concordam comigo. Não precisa concordar, tá? Eu até pensei, Eva, trazendo isso que a Carolina também trouxe, para a gente, para ver se você concorda, assim, a gente tem uma coisa, a gente até deseja, até a gente quer matar, mas a gente não mata, né? Vamos lá pensar no complexo de Édipo, né? Até vem o desejo, né? Mas não... Para ser estruturante, a gente não mata, né? A gente pode até não ficar nem culpado por isso, né? Sim, outras coisas dessa natureza a gente pode pensar, imaginar e desejar, né? Sim. Mas E não quantos quer dizer... caminhos isso pode tomar, né? A gente fica pensando nos sintomas,
E aí a gente começa a elaborar, né, as questões todas que a gente vai ver na nossa clínica, né? A gente vai pensando no desfecho, como a Carolina disse, né? Quantos caminhos isso vai sendo tomado, não é? Vamos lá. Mas nós temos aqui, né, a nossa presidente, Gisele Brito, né? Deixo aqui também um abraço para você, né? E ela diz também uma coisa que eu gosto muito, que quando o assunto é tão assim que nos envolve, a gente tem vontade de passar 3 dias e 3 noites conversando sem parar, né? Que pena que a gente não pode ficar tanto tempo, né? Mas eu te agradeço, Eva, agradeço todos vocês, né, por estarem aqui hoje, por esse riquíssimo encontro, né, que abriu as portas, né, para a gente estudar mais ainda, conhecer mais ainda sobre esse assunto, né, e dizer como foi importante essa clareza que você trouxe, né, que tem muitos alunos aqui, muitas pessoas que estão iniciando mesmo, conhecendo a psicologia, a psicanálise. Então, isso foi assim, muito rico. Eu te agradeço, Eva. Agradeço a Regiana, né, por ter trazido você até nós. Eu agora acho que vou pegar no seu pé, né? Eu estou vendo Carolina, Regiana, né? Olha, fantástico. E quero convidar todos vocês que quarta-feira que vem nós temos intercâmbio psicanalítico, que a gente também vai trazer esse tema de uma forma de estudar, de compreender, de aprofundar e até de discutir, da gente poder trazer isso mesmo para a nossa clínica, aqui, conversar. E quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta, mais a gente se apaixona, né? Então, todos estão convidados, o nosso convidado é o Paim, né, o Inácio Paim, e a nossa presidente, que é a Sandra, que é a diretora da comissão científica, está aqui presente hoje. Vocês todos estão convidados, né? Venham participar conosco também. Agradecer a todos vocês e agradecer, Eva. Cristina, só convidando todo mundo, né? Que riqueza a nossa sociedade está podendo conversar sobre Édipo nesse mês com figuras que têm, né, toda essa história com a psicanálise e com o Édipo. Então, bem-vindos na próxima quarta com mais outra visão do Édipo. A Eva quer falar aí, né? Quero falar o seguinte, que quem tem que agradecer sou eu, por vocês terem tido a paciência de ouvir, fazer essa troca. Eu agradeço profundamente, foi uma grande satisfação. Vocês me perdoem os excessos e os titubeios, mas espero que no frigir dos ovos tenha sido, como aparentemente me parece que foi, muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Nossa, né? A gente muito obrigada a vocês, viu? No chat só tem elogios, agradecimentos, estão encantados e estão dizendo que, olha, queremos mais, né? Vamos com calma, tá? Então, nós vamos agora pensar, né? Para uma próxima vez, Eva. Obrigada a todos, boa noite, tá? Muito obrigada, viu? Tchau, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. Regiana.